A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Provérbios. Hoje vamos falar em Provérbios 26, verso 27, só um versículo. E depois vamos para Atos 9, do 1 ao 18, a conversão de Saulo. O tema é: a misericórdia do Senhor alcança o pecador. Quem é que você está orando? O que você está passando, que você está clamando? O Senhor alcança o pecador. O Senhor alcança o perseguidor. O Senhor alcança o traidor. O Senhor alcança a tua enfermidade e dá vitória. Provérbio 26, 7 diz: o que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele cavou uma cova, caiu nela, e removeu a pedra, e esta caiu sobre ele. A pedra angular é o Senhor. Ele é amor, mas é justiça. Lembre-se do tema: a misericórdia do Senhor alcança o pecador. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 9, a partir do 1. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Você entende a gravidade do problema? Ele respirava ameaças. Será que ele estava com vingança? E morte contra os discípulos, e dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quer dizer, ele ia ameaçando, ele ia prendendo, agora foi buscar cartas para ir a Jerusalém. Lembra de Estevão, que ele presenciou todo o sofrimento de Estevão? É porque cada situação tem uma hora certa. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor quer que você persevere em oração, em adoração, em louvor e em jejum. É chorando e adorando. É o médico dizendo que não tem mais jeito e clamando. É a traição e o Senhor quer que você clame. Pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Aqui diz que ele ia o quê? Às sinagogas, se fosse hoje as igrejas. Pediu cartas às autoridades para prender aquele povo que ele via como seita. Alguém pode até dizer que eu sirvo a um Deus de seita e você. Pode até ridicularizar e zombar da gente. Pode até criticar, mas o Senhor está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão diante dos bons e dos maus. Você está clamando por alguém que está do outro lado do país, no estrangeiro? Jeremias 23, 23. Deus é Deus de perto e de longe. Você está clamando pelo seu casamento, pela sua filha, seu filho? Ele pode não estar onde estiver. O Senhor vai lá. Ele quer que tu clame. Lembra que aqui ele estava pegando carta para prender o povo de Deus. Alguém pode dizer que eu não sou crente, nem você é crente. Mas quem justifica a gente, quem conhece tudo, é o Senhor. Indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente secou um resplendor de luz do céu. Subitamente, de repente, aquele resplendor de luz chegou. Lembra que Paulo estava com carta das autoridades? Mas a autoridade máxima do mundo está no céu. A Bíblia diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 18, que ele tem a chave da morte e do inferno na mão. As piores coisas. Você quer Deus maior do que esse? Você está com medo de quê? Adora. Caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo quem? O povo de Deus. Quem persegue o povo de Deus está perseguindo o Senhor. Quem zomba de mim e de você e vem com armação, com mentira, com traição, está fazendo com ele. Ele é grande, ele é justo juiz, tem um tempo certo. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar coices contra os aguilhões. Em outras palavras, Saulo, vai ser duro para ti. Tu está perseguindo o meu povo, Saulo. Pegasse carta de autoridade, mas tu estás falando com a autoridade do mundo. O Senhor mata e não vai preso. Manda e não é mandado.
É esse Deus que eu e você servem. Seja qual for a ingratidão, deixa no altar do Senhor, porque Ele chega chegando. Ele é o justo juiz. O livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele não tem um culpado por inocente. Também ele não tem um inocente por culpado. Glória a Deus. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Tremendo, atônico, assustado, desesperado. E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor não disse nada do que ia acontecer. Levanta-te. O Senhor dá ordem. Veja que ele ficou atônico, assustado. Ué, ele não estava com cartas das autoridades? Mas agora não tinha carta, não. Porque o governador, o presidente, o primeiro-ministro do mundo se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viu ninguém. Porque naquele momento o Senhor não tinha nada com aqueles homens, não. Era só Paulo, era só Saulo. O Senhor, quando quer trabalhar, Ele trabalha. Pode ser no mar, pode ser numa grande empresa, pode ser na tua casa, pode ser no hospital, pode ser na igreja, onde for. Ele vai e chega chegando. Ele é dono do mundo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Até o fio do cabelo nosso está contado. Da nação, eu não contei o do meu braço. Ele quer fé. Ele quer perseverança. Ele quer adoração. Não olha para o problema, não. Olha para o alto. Do céu que vem o teu socorro. Do céu. Esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiando-os pelas mãos, o conduziram a Damasco. A primeira coisa, quando se levantou, ficou cego. Porque o Senhor chegou e disse: olha, quem manda aqui sou eu. Agora tu vais ser meu servo e vai me obedecer, vai ser como eu quero. Aleluia. Saiu atônico, com medo, inseguro, sem saber para onde ia e cego. Porque Deus é Deus. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Já começou jejuando. Nem comeu nem bebeu. 3 dias. Você quer Deus maior do que esse? Você acha que Deus não está vendo as injustiças? Ele tem olhos como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula e discerne as intenções dos pensamentos e corações. Paulo estava muito afoito, Saulo, com as cartas. E lá de cima alguém olhando disse: é hoje, Saulo, que eu vou ter que me encontrar contigo. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada da direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois é que ele está orando. Lembra da ordem que ele deu a Paulo? Levanta-te. Aqui de novo. Levanta-te. Deu a referência, deu o endereço e disse tudo o que estava acontecendo. Ele disse: vai na rua direita, na casa de Judas, onde está um homem de Tarso chamado Saulo que está orando. Se o teu filho ou tua filha está do outro lado do mundo, o Senhor sabe nesse momento o que está fazendo, onde trabalha, sabe o número do CPF de tudo. Você ora e eu oro, mas ele conhece tudo. Aquele disse o nome da rua, rua direita, na casa de Judas. Ele tem o ponto de referência do emprego que você sonha. Ele sabe onde está teu currículo lá. O que o médico disse que não tem mais jeito, ele bota uma vírgula e te dá vida nova e saúde nova. Câncer para Deus é uma gripe. O que falta é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu amo quando eu oro e falo ao Senhor. Jeremias 23:23. Deus é Deus de perto e de longe. Você pode estar aí, sua filha está do outro lado do mundo, ou seu esposo. Ele está com você lá. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quer Deus maior do que esse? Alguém pode dizer que a gente não é crente. Quem sabe é o Senhor. Aqueles que zombam da nossa lei,
que é o cristianismo, amanhã Deus vai se encontrar com ele do jeito que se encontrou aqui com Saulo, viu? Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha a coisa grandiosa. Enquanto o Senhor dava a ordem a Ananias, estava falando com Saulo também. Porque lá onde Saulo estava 3 dias sem ver e sem comer, já viu espiritualmente um homem que chegava, colocava a mão nele e orava para ele ver. Você quer Deus maior do que esse? Louvado seja o nome do Senhor. Falando com Ananias e com Saulo. Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O Senhor sabia de tudo. O Senhor, quando se encontrou com Saulo, ele sabia as cartas que Saulo tinha recebido, carta de autoridade, para perseguir o povo dele. Agora Ananias cai na besteira de dizer: Senhor, esse homem já matou tanta gente. Eu e você não precisa ter medo de nada, porque ele conhece tudo. Ele sabe do teu medo, da tua angústia. Ele sabe do teu opositor, a tua opositora. Ele sabe tudo. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Era normal Ananias dizer isso, porque ele era ser humano. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para que leve ao meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Aquele que é mais difícil é aquele que o Senhor vai lá. O Senhor não disse na casa de Zaqueu que ele veio para os doentes, porque os santos tinham médico? Ele disse: só esse vai ser vaso escolhido para mim. O que tu está dizendo, eu que estou falando, não é novidade nenhuma. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabe do problema. Ele só quer tua fé e tua adoração. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor é amor, mas é justiça. Quando a gente vai ler toda a história de Paulo, a gente sabe do sofrimento do apóstolo Paulo. Porque o Senhor diz: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor é amor, mas é justiça. Ele não faz exceção de pessoa. Eu tenho pena daqueles que massacram um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque o preço é alto. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, quer dizer, até isso o Senhor tinha contado tudo a Ananias, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que bênção! E logo lhe caíram dos olhos como uma escama e recuperou a vista, então levantou-se e foi batizado. Imediatamente, quando Ananias colocou a mão, que orou, as escamas dos olhos de Saulo caiu e ele foi batizado. Aquele que te faz sofrer vai ser um pregador da palavra, uma pregadora, cheia do Espírito Santo como foi Saulo. Porque o Senhor não faz exceção de pessoa. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Está orando, está clamando, Deus está trabalhando. Deus está fazendo uma grande obra. E aquele que a gente está orando e clamando e chorando e está machucando a nossa carne, vai ser mais crente do que eu e tu. Tu crê? Lembra-se do tema? A misericórdia do Senhor alcança o pecador. Alcançou Paulo, que era terrível, Saulo, e passou a ser um homem de Deus, um apóstolo. Teu filho, teu esposo, tua esposa, ele vai trabalhar ou já está trabalhando. Esse emprego que tanto você necessita, essa faculdade, o Senhor está trabalhando. Essa enfermidade, o Senhor está trabalhando. Pode estar doendo, mas Ele está trabalhando. E o final é de vitória. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.